Vamos resolver essa questão que foi cobrada no concurso da Guarda Municipal da Prefeitura de Pacujá de 2019, organizado pela banca Cetred. E essa questão envolve combinação simples. Vamos lá? Dentro de análise combinatória, tá? Bom, em um campeonato de xadrez, na primeira fase, cada jogador joga uma vez contra todos os demais. Nessa fase foram realizados 21 jogos. Quantos eram os jogadores? Então, nós vamos precisar calcular aqui o número N de jogadores. A gente sabe que cada jogo é formado por 2 jogadores, né? Porque fala aqui, olha, cada jogador joga uma única vez contra todos os demais. E aí, então, somando-se todos esses jogos da primeira fase, a gente tem que o total aqui de 21 jogos nessa primeira fase, considerando que cada jogador jogou uma única vez com todos os demais, tá? Vamos observar o seguinte, então. Como cada jogador joga uma única vez contra os demais, se a gente considerar o jogador X e o jogador Y, então o jogo é formado pelos jogadores X e Y é exatamente o mesmo jogo formado pelos jogadores Y e X. A ordem em que a gente considera os jogadores aqui em cada jogo não importa para contar os jogos, né? Porque aqui a gente está contando o mesmo jogo, a gente só está invertendo aqui a ordem dos jogadores. Quando a gente tem assim que a ordem não importa, a gente usa na análise combinatória, para fazer a contagem, a gente usa combinação. Lembre-se que na combinação a ordem não importa, né? Então, se a gente trocar a ordem, a gente tem a mesma combinação. Então, o total de jogos aqui, olha, que no caso são 21 jogos, entre 2 jogadores é o número de combinações. É o número de combinações desses N jogadores tomados 2 a 2. A gente vai combinar todos os jogadores de 2 a 2, que cada jogo é composto por 2 jogos. Isso aqui vai dar o total de jogos, que são 21 jogos, tá? Bom, então a gente já interpretou matematicamente isso aqui, já interpretou matematicamente o enunciado, agora basta desenvolver aqui. A gente já sabe que a combinação de n tomado 2 a 2, por definição, é fatorial de n dividido pelo fatorial de 2 multiplicado pelo fatorial de n menos 2. Isso aqui, olha, é da definição, tá, de combinação. E aí, tudo isso, então, é igual a 21 jogos. Aí a gente desenvolve isso aqui, olha. O que é o fatorial de n? É n multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2. A gente vai parar aqui mesmo, por quê? Porque tem esse n menos 2 aqui no denominador, que a gente vai poder simplificar. Então, fica aqui no denominador, olha, fatorial de 2 é 2 vezes 1, que é 2. n menos 2... fatorial de n menos 2 eu vou manter aqui, por quê? Porque agora eu vou poder simplificar aqui do numerador esse fatorial de n menos 2 com esse fatorial de n menos 2 do denominador. Isso aqui tudo continua sendo igual a 21 jogos. Bom, agora a gente vai desenvolver aqui, olha. Eu vou utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração, multiplicar n por n e depois multiplicar n por menos 1. O que a gente vai obter aí? N vezes n dá n ao quadrado, menos n vezes 1, ou né, n vezes menos 1 vai dar menos n. Isso aqui é igual. Eu já vou pular uma etapa aqui. Olha, que aqui no denominador temos o 2. Quer dizer, o 2 está dividindo aqui no primeiro membro. A gente pode passar ele para o segundo membro multiplicando 21. Então, ficaria 2 vezes 21 no denominador aqui, tá? 2 vezes 21 é igual a 42. Então, o que a gente fica? A gente passa aqui o 42 para o primeiro membro, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Olha, n ao quadrado menos n menos 42. Olha, o 42 está somando no segundo membro, ou ele é positivo no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro subtraindo. Então, olha, menos 42 é igual a 0. Agora, a gente vai usar Bhaskara para resolver essa equação do segundo grau, tá? N, qual que é o valor de n, então? N é igual a menos b. O que é? Lembre-se, olha, que o termo geral, né, de uma equação do segundo grau é AN, eu vou usar n, né, porque a gente usa o x, tá? Mas eu vou usar n, mais b vezes n, o a e o b aqui são números, né, mais c, igual a 0. Então, olha, o meu a é igual a 1
é o que... Opa, AN ao quadrado, né? O meu A é o que acompanha N ao quadrado, o B é o que acompanha o N, e o meu C é o termo independente de N. Então, perceba que A é igual a 1, B é igual a menos 1, porque o B é o termo que acompanha aqui, é o número que acompanha o N, no caso é negativo, menos 1. E o C é o termo independente de N, C é igual a menos 42. Então, agora a gente pode usar a Bhaskara. O que é Bhaskara? N é igual a menos B, mais ou menos. Raiz quadrada é de delta, eu já vou colocar aqui o que é delta. É B ao quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C, dividido por 2 vezes A. Então, a gente pode substituir todas essas letras dessa equação aqui, olha. Menos N, menos B, o meu B aqui, olha, lembre-se que o B é igual a menos 1. Então, menos 1, esse menos é da forma, menos 1 é porque é B menos 1, né? Mais ou menos, raiz quadrada de B ao quadrado. O que é B mesmo? É menos 1 ao quadrado. Menos 4 que multiplica o meu A, olha, o meu A aqui é 1. 4 que multiplica A, que é 1, né, que multiplica C. O meu C é o menos 42. Isso tudo aqui está dentro da raiz, tá? Dividido por 2 vezes A. O que é o A? O A é 1. Agora dá para continuar, olha. Menos 1, né? Aqui, quando a gente tem menos com menos, dá mais, né? Então, menos 1 é igual a mais 1, mais ou menos. Raiz quadrada. Perceba que a gente tem o que aqui? Menos 1 ao quadrado, né? Quando todo número negativo ao quadrado é positivo. Então, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que é 1. Veja que aqui, olha, é um produto de 3 fatores. Veja que menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes menos 42 vai dar mais. Menos com menos dá mais. 4 vezes 42 é igual a 168. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Isso aqui é igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada. 1 mais 168 é 169 sobre 2. A gente continua aqui, olha. 1 mais ou menos. Qual que é a raiz quadrada de 169? A raiz quadrada de 169 é aquele número que, multiplicado por ele, dá 69, né? Aqui é o 13, porque 13 vezes 13 é 69. Então, 13 sobre 2. Aí, eu vou fazer então aqui embaixo, olha, eu vou continuar aqui, olha. Então, meu N é igual... Eu vou colocar N linha e N duas linhas, tá? Porque é mais ou menos. É igual. Mais ou menos. É igual. 1 mais 13 dividido por 2. 1 mais 13 é 14. 14 dividido por 2 é igual a 7. Ou o meu N duas linhas é igual. Toda equação do segundo grau tem duas raízes, né? Por isso que deu N linha e N duas linhas, tá? Por isso que dá esse mais ou menos aqui. N duas linhas é igual a 1 menos 13 sobre 2. 1 menos 13 é menos 12. Sobre 2 é menos 6. E agora, qual que é a resposta, hein? Perceba que a gente está tratando aqui, olha, de quantidade de jogadores. Não é possível que N seja igual a menos 6, tá? Porque não é possível ter uma quantidade de jogadores negativa. Portanto, olha, a única resposta que nos interessa é 7. Então, a quantidade de jogadores aqui, olha, é igual a 7. Veja que, então, se cada um desses 7 jogadores jogar uma única vez contra todos os demais, então, fazendo todas essas combinações aqui, a gente vai ter um total de 21 jogos. Tá? Então, portanto, o número de jogadores é igual a 7, tá? O que torna aqui, olha, a nossa alternativa C, o gabarito da nossa questão.